Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Carrinho de Compras com o React. No vídeo passado a gente fez diversas configurações, deu uma limpada no nosso projeto, já deixou tudo preparadinho aqui para a gente começar a criar aí os nossos componentes, né, começar a escrever o nosso código React. Se você ainda não viu esse vídeo, dá uma olhada aí, é esse vídeo aqui, beleza? O link também vai estar aí na descrição do vídeo. Então vamos lá, vamos continuar. Eu vou abrir aqui a nossa pasta src e apagar esse arquivinho aqui, que eu esqueci. A gente não vai trabalhar com teste nesse vídeo. De repente posso até trazer um vídeo falando sobre testes unitários, como a gente testar uma aplicação React, mas nesse vídeo a gente não vai trabalhar com teste, então pode apagar esse arquivo. Beleza. Agora deixa eu abrir aqui o terminal do VS Code e eu vou dar um npm start aqui para iniciar a nossa aplicação. Beleza? Beleza, ele carregou aqui para a gente, trouxe esse conteúdo aqui. Deixa eu colocar aqui um ao lado do outro, para a gente poder trabalhar aqui e ver o que está acontecendo com a nossa aplicação. Beleza, beleza, eu vou deixar aí rodando, eu vou fechar aqui por enquanto. E é isso aí. E beleza, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é vir aqui no meu index.css, que a gente já fez, um resetzinho, já setou uma fonte. E aqui eu vou colocar o meu body. Eu vou só mudar a cor de fundo do nosso body, beleza? Eu vou colocar um background color, hashtag EB. Beleza? É um cinzazinho bem clarinho. Lá já deu uma alterada aqui. Beleza, show de bola. A gente pode fechar por enquanto o nosso index.css. E agora a gente vai lá no nosso app.jsx, beleza? E aqui a gente vai limpar tudo isso daqui. Beleza? A gente não vai precisar disso mais. Vamos salvar. E a gente também não vai precisar dessa class, beleza? Show de bola. Vamos deixar por enquanto essa div aqui. Mas vocês vão ver que a gente vai mudar um pouco isso daqui, beleza? Mas vamos deixar por enquanto essa div. Agora, o primeiro elemento, né, o primeiro componente que a gente vai começar criando aqui é a nossa header, beleza? Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui no nosso src, vamos criar uma pastinha nova para a gente salvar os nossos componentes. Eu vou chamar essa pasta de components, criar a pastinha. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com a seguinte estrutura aqui. Beleza? Não é a correta, é só a que eu mais prefiro aqui quando eu vou trabalhar com componentes React e trabalhar com CSS puro, né? Então, eu acho legal que a gente crie uma pasta para colocar o nosso componente. Então, como o nosso componente vai ser o header, eu vou chamar ele de header. Então, eu vou criar uma pasta com o nome header, com a letra maiúscula, tá? Primeira letra maiúscula, como se eu estivesse criando um componente, beleza? E aí, dentro da minha pastinha de header, eu vou criar um arquivo chamado header.jsx, que vai ser o meu arquivo JSX, beleza? Dentro dessa pastinha header também, a gente pode criar então outro arquivo chamado header.css, beleza? É assim que eu gosto de trabalhar. A gente cria uma pastinha para salvar o nosso componente, nosso arquivo JSX e o CSS referente àquele componente, beleza? Então assim a gente consegue ir organizando melhor o nosso CSS. Funcionaria fazer todo o CSS no index? Funcionaria, mas ficaria muito mais desorganizado, né? A gente não saberia, a gente se perderia muito mais fácil. Vocês sabem que CSS costuma ficar bem grande, então quanto mais separadinho a gente tiver, mais organizado, melhor pra gente, beleza? Então eu costumo trabalhar assim. Show de bola. Aqui vou fechar por enquanto o nosso header.css e aqui a gente vai começar a escrever o nosso componente, beleza? Então eu já sei que eu tenho que importar o React aqui. Import React from React, beleza. E aqui eu vou criar um componente, function. Interessante falar que a gente vai trabalhar com componentes funcionais aqui, beleza? Existem também componentes de classes, mas tá ficando um pouco para trás os componentes de classe, né? As novas features do React estão saindo já específicos para os componentes funcionais, trazendo algumas adaptações para componentes de classe. É interessante conhecer componente de classe, beleza? Para caso você pegue algum projeto um pouco mais antigo, mas daqui para frente a gente vai trabalhar mais com componentes funcionais, beleza? Show de bola, vamos continuar aqui então, vamos criar o nosso componente header. É uma função normal, beleza? E aqui eu já vou exportar ele aqui, export default header. Show de bola. Aqui ele está reclamando porque a gente portou o React, mas não tem nenhum JSX aqui. E beleza. Eu vou colocar aqui um return. E dentro desse return eu vou retornar aqui uma tag header, beleza? Uma tag HTML header. Vou colocar aqui o header só para a gente poder ver. Vou salvar isso daqui.
E aí, para a gente poder ver aqui o nosso componente, a gente precisa utilizar ele lá no nosso app, beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso app e eu vou importar ele aqui. Então, vou chamar aqui o nosso header. Olha só, ele percebeu que ele já conseguiu encontrar aqui. Então, eu vou clicar e ele já vai importar para mim, beleza? Salvei. E agora a gente consegue ver o nosso header aqui, beleza? Show de bola. Então, vamos voltar lá no nosso header e vamos continuar aqui. Beleza? Eu vou apagar esse texto que a gente criou. E aqui na nossa tag header, eu vou colocar uma class, um class name aqui. A gente vai chamar de header, beleza? A gente vai utilizar essa class aqui para estilizar lá no nosso CSS. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou colocar aqui um estilo na mão mesmo para a gente ver uma coisa. Eu vou colocar um background e vou colocar um background head, beleza? E vou colocar algum texto aqui dentro, para a gente poder enxergar isso daqui aqui. Beleza, ele ficou aqui e ela está ocupando 100% da tela, certo? Então, não importa o tamanho da minha tela aqui, ele vai ocupar 100% da tela. Mas eu vou criar um container, né, uma div, para fazer uma pequena separação aqui. Eu quero que a minha header, claro, ela ocupe 100% da tela, mas o conteúdo dentro dela respeite uma certa delimitação aqui, beleza? Então, é para isso que eu vou colocar aqui, ó, mais uma div aqui dentro, beleza? Então, vamos criar uma nova div e eu vou chamar essa div de container. Simplesmente assim. E aí o que vai acontecer é que eu vou ter o meu conteúdo aqui dentro, beleza? Só que o meu container, ele vai ter um estilo, né? Ele vai ter algumas propriedades CSS que vai ter uma limitação aqui na questão da largura, beleza? Por exemplo, 800 pixels. Então vai se comportar dessa forma aqui. Olha só, então tem o meu header que vai ocupar sempre 100% da tela, mas o meu container vai ocupar no máximo 800 pixels. Aqui a gente não conseguiu perceber porque ele está sempre alinhado na esquerda, né? Mas, por exemplo, se a gente colocar aqui um margem e colocar um valor de 0 alto para essa div aqui sempre ficar centralizada, quando eu salvo, agora a gente pode ver aqui, olha só, então tá lá, a nossa header vai sempre ocupar toda a tela, beleza? Mas o nosso container vai limitar aqui o nosso conteúdo na largura que a gente definir, beleza? Então é mais ou menos essa a ideia dessa outra div aqui que eu criei. E como eu sei que a gente vai utilizar esse container em outras partes do nosso código, por exemplo na tela de listar os produtos, eu quero que fique nessa mesma delimitação, então a gente pode separar essa class container aqui, né, em um arquivo mais padrão, mais genérico, para a gente poder reutilizar em vários componentes, beleza? Então eu vou tirar esse style daqui, ó, beleza? E agora eu vou lá no meu index.css e vou criar aqui a class container. Bom, vai ser basicamente o que a gente colocou lá no próprio JSX, beleza? A gente vai colocar aqui um max width, só que eu vou deixar de 1100 pixels. E aqui também um margem 0 alto para ele ficar sempre alinhado, beleza? É isso aí. Lembrando que aqui no nosso index.css a gente já está importando esse CSS, beleza? Então a gente já consegue utilizar essa classe aqui em outros componentes. Então eu vou fechar aqui nosso index e agora aqui no nosso header a gente já está utilizando uma div com a classe container, né? Então tecnicamente já é para estar funcionando. Vamos dar uma olhada aqui. Então eu vou aumentando. Beleza. Quando chegou em 1100 pixels aqui, ele fixou aqui o conteúdo para a gente, beleza? E a nossa header continua ocupando 100% da tela aqui. Show de bola, é disso que a gente precisa por enquanto. Beleza. A nossa header, se você lembrar bem, ela é formada apenas por uma barra de busca e o botãozinho do nosso carrinho, certo? Então vamos criar isso daqui. Por enquanto eu vou apagar isso daqui, ó. E a gente pode criar aqui mesmo, por enquanto, a nossa barra de busca, tá? Então a gente pode criar um formulário, não vai ter action, beleza? Dentro desse formulário a gente vai ter um input. Eu vou colocar o tipo dele de search, beleza? Vou colocar também um placeholder de buscar produtos, por exemplo. E vamos pôr também um class name de search _ input. Beleza? Então vamos quebrar aqui essas propriedades para a gente poder ficar um pouco mais organizado aqui, beleza? Eu também quero que isso seja required, tá? Para a gente não poder enviar esse input sem ter nenhum valor. Beleza, salvei. Aqui já aparece o input, se eu dou um enter para tentar enviar esse formulário, ele já bloqueia aqui porque não tem nada escrito. Show de bola. E dentro desse form também,
a gente vai ter um botão. Esse botão vai ser do tipo Submit. A gente vai utilizar esse botão para enviar o nosso formulário, certo? E eu vou colocar uma classe nele chamada Search _ Button. Show de bola. E aqui dentro vai ficar o ícone da lupa, beleza? Que a gente vai colocar. Show de bola, pessoal. Então, esse formulário aqui, a gente pode dividir ele em um novo componente, certo? Isso daqui vai ser a nossa barra de busca. Então, a gente pode dividir isso daqui em um componente só, que aí ele vai lidar com os estados separadamente, beleza? Quando a gente for trabalhar com os estados do componente, a gente vai ver melhor. Mas é legal que a gente divida aqui os nossos componentes em outros componentes, né? Por exemplo, essa barra de busca pode ser um componente separado da nossa header, né? Afinal, a nossa header é a header. Então, a header contém uma barra de busca. Então, a nossa barra de busca pode ser um componente separado. Então, aqui na nossa pasta de componentes, ó, eu vou criar uma nova pasta e eu vou chamar de search bar. A nossa barra de busca, beleza? E como a gente fez aqui na header, ó, agora a gente consegue ver melhor, vou criar um arquivo searchbar.jsx e um arquivo searchbar.css, beleza? Vamos fechar o CSS por enquanto, beleza? E aqui, vamos lá importar o nosso React, e aqui eu vou criar o meu componente. Bom, eu tenho uma extensãozinha instalada aqui, que é essa daqui, deixa eu mostrar para vocês, esse daqui, Simple React Snippet. Beleza? Aqui a gente traz alguns atalhos para a gente conseguir importar e criar componentes de uma forma mais rápida para não precisar ficar digitando tudo. Se você não tem muita prática com React ainda, eu aconselho muito que você digite tudo, beleza? Porque é muito importante para você aprender. Então, se você está começando no React, eu aconselho realmente que você digite tudo, né? Digite sempre, crie a função, importe o React, beleza? Crie seu componente todo na mão. Mas se você já tem trabalhado mais com React, já está bem familiarizado, né, com a sintaxe e tudo mais, você pode utilizar uma extensãozinha como essa daqui para acelerar mais o seu trabalho, beleza? Eu vou utilizar aqui para não ter que ficar digitando sempre aí para vocês, importe React, criando a função. Como que isso funciona? Por exemplo, se eu quisesse importar o React aqui, eu colocaria imr, beleza? E aí ele já traria o import React para mim aqui. Para criar um componente funcional, eu posso colocar ffc, e aí ele já traz aqui, e aí eu vou digitar aqui o nome do nosso componente, que é o search bar. Beleza? Já facilita bastante aqui para a gente, para ganhar um pouco mais de tempo. Bom, aqui no retorno do nosso search bar, eu vou colocar justamente esse formulário aqui que a gente criou. Beleza? Vou recortar ele daqui e vou colocar aqui no nosso search bar. Vou salvar, e aí já vai corrigir aqui os erros de lint para a gente. Show demais! Agora a gente precisa chamar o nosso search bar lá dentro do nosso header, né? Eu vou chamar ele aqui, search bar. Beleza, show de bola, já está aqui. E agora a gente consegue trabalhar lá dentro do nosso outro componente. Primeiro de tudo que a gente vai fazer aqui, pessoal, é mudar esse ícone, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor. Então a gente vai pegar logo então o íconezinho aqui da lupa, beleza? Como vocês viram no primeiro vídeo, a gente instalou uma biblioteca chamada React Icons. Então a gente vai buscar aqui ó, por React Icons. Show de bola, vamos aqui, pode clicar em Search. E aqui vai ter uma paginazinha. Aqui a gente pode pesquisar por vários tipos de ícones, beleza? E é interessante que ele traz uma coleção de vários frameworks diferentes. Beleza? Então vou pesquisar aqui por Search. Beleza? Ele traz uma série de ícones relacionados ao que você pesquisou. Eu vou utilizar essa lupa aqui, ó. Então quando eu dou um clique, ele vai basicamente copiar para mim o nome desse componente, tá? É só esse nome que a gente precisa. Então, clicou, ele copiou. E agora a gente pode voltar lá no nosso projeto. Olha só, deixa eu afastar aqui. E aqui a gente vai importar aquele ícone que a gente encontrou. Como é que a gente importa um ícone do React Icons, pessoal? É muito, muito simples, beleza? Então, a gente vai colocar aqui, ó, import. Aí, entre chaves, a gente vai colocar o nome do ícone lá, do componente que a gente achou. Porque no final das contas isso aqui vai se comportar como um componente, beleza? Então vou colar aqui o nome que a gente copiou. E a gente vai importar isso aqui de React Icons, beleza? Só que tem um detalhe. React Icons, ele tem várias subpastas aqui, como eu falei para vocês, né? Então ele tem ícones do Bootstrap, ícones do Dev Icons, enfim, tem vários outros ícones aqui. Deixa eu buscar de novo aqui para Search para a gente poder ver. Tá, a gente está utilizando esse daqui, BS Search, beleza? Então a gente precisa especificar que ele está vindo desse daqui. Então você só pega essas duas primeiras letras e dá aqui ó, um barra BS, beleza? Que é da onde vai vir esse ícone aqui, BS Search, vem daqui. Beleza? Vou salvar. Ele vai estar dando erro aqui porque a gente não utilizou ele.
e eu vou colocar ele aqui dentro do nosso botão. Como eu falei, ele vai se comportar como um componente, tá? Então, eu vou colocar aqui e fechar a tag aqui. Show de bola. Vou salvar. A gente pode vir aqui para ver e olha só, já tá a lupinha lá perfeita funcionando. Boa, show de bola. Agora eu vou tirar um pouquinho aqui do zoom e a gente vai voltar lá na nossa header e aqui a gente vai importar o CSS da header, beleza? Que a gente vai começar a estilizar melhor aqui. Então eu vou colocar import e aqui a gente coloca direto o caminho do CSS, que está na mesma pasta. Como está na mesma pasta, então eu posso colocar ponto barra header.css, beleza? E aí eu vou segurar o Ctrl e clicar aqui para ele abrir o nosso arquivo. Bom, a nossa header vai ter pouquíssimos estilos aqui, beleza? Então vamos começar a estilizar aqui com a classe header que a gente colocou lá no nosso elemento. Primeiro a gente vai mudar o background, né? Deixa eu voltar aqui e tirar esse background red que a gente colocou aqui, beleza? Salvar, vai ficar sem background. E agora a gente vai vir aqui na nossa tag, na nossa classe header, certo? E vamos definir aqui já o background que a gente vai de fato utilizar. Então o código vai ser FFF 159, beleza? É um amarelinho aí. Então, salvou, beleza, nosso header já ficou aqui. Nosso header também vai ter um position fixo, né? Então, quando a gente rolar a página para baixo, o header vai sempre ficar fixo aqui em cima. Então, a gente pode definir isso logo. Position fixed. Bom, como vocês podem ver, sumiu o background aqui. A gente precisa agora definir que o nosso IDF vai ser de 100% da tela. Agora sim, show de bola. E aqui é o seguinte, a nossa header vai ter dois elementos, basicamente, certo? No caso, a gente tem o search bar e a gente vai ter também o ícone do carrinho, né? Por exemplo, vai ter um botão aqui, cart, por exemplo. Esse botão vai estar aqui. O comportamento que eu espero aqui é que a header, na verdade, a search bar fique de um lado e o carrinho fique do outro aqui, ambos na mesma linha, certo? Então a gente pode já definir isso daqui. Eu vou acessar aqui a minha classe header ó, e dentro dela existe uma div que é filha dela, certo? Diretamente filha dela. Então eu vou estilizar essa div aqui. A gente pode fazer o seguinte, pode pegar a nossa classe header e pegar a div que é filha dessa header. A diferença disso para isso é que desse jeito aqui, todas as divs que tiver dentro da nossa header vai ser afetada pelo que a gente colocar aqui. Por exemplo, a gente tem uma div, beleza, mas dentro dessa div a gente pode ter várias outras divs. Se eu fizer isso daqui, todas essas divs aqui vão ser afetadas pelo que eu colocar aqui, beleza? Mas se eu coloco dessa forma, eu estou dizendo que eu só quero estilizar a div que for diretamente filha da nossa header, beleza? Como assim? Aqui eu tenho a minha header e a única div que é diretamente filha da nossa header é essa daqui, beleza? Essas outras aqui não são. Então, a única div que vai ser afetada vai ser essa daqui, que é o que eu preciso agora. Então, vamos deixar assim para a gente poder visualizar. Salvar aqui e vai ficar assim, beleza? E aqui a gente vai utilizar assim mesmo. Primeiro eu vou colocar um display flex e já vão ficar um ao lado do outro. Agora eu quero que fique um desse lado e o outro lá no final. Então, vou colocar aqui um justify content space between, beleza? Agora sim, já foi para lá. Vamos colocar aqui um align item center para ficar alinhado no centro. E vamos pôr aqui um padding, né, de 20 pixels, beleza? Aí vai ficar assim. Lembrando que ele tem o estilo do nosso container, beleza? Se eu diminuir aqui, tirar o zoom, a gente consegue visualizar melhor aqui o que é que está acontecendo. Então, tá assim, show de bola. É disso que a gente precisa por agora. Tendo feito os estilos aqui da nossa header, vamos estilizar agora aqui a nossa barra de busca, beleza? Vamos voltar aqui no nosso search bar e da mesma forma que a gente fez lá na header, vamos importar o nosso CSS aqui. Então import ponto barra, porque está na mesma pasta, search bar ponto CSS, beleza? De novo vou segurar Ctrl e clicar aqui no nosso link, ele vai abrir o arquivo para a gente. Beleza, vamos voltar aqui no nosso componente e aqui no nosso formulário, que é o componente principal, né, o elemento principal do nosso componente, a gente vai colocar uma class name nele e ele vai ser o nosso search bar, vai ser o elemento principal aí, que a gente vai estilizar. Beleza, eu vou copiar essa classe aqui e a gente vai começar a estilizar aqui no nosso CSS. Vamos colar ela aqui e aqui vai ter uns estilos bem simples, pessoal. Primeiro a gente vai definir como um display flex, beleza? E agora a gente vai colocar um background white, porque a nossa search bar vai ser branca. A gente não conseguiu ver nada ainda, mas vamos colocar aqui também que ela vai ter um width de 100%. Vai ocupar 100% da largura disponível aí para ela, beleza? Porém, a gente vai limitar esse tamanho a um max width de 500 pixels. Ou seja, ele vai ocupar 100% da tela sempre que possível, mas vai se limitar
a no máximo 500 pixels, beleza? Então tá aqui, ó, ocupando 100%. À medida que a gente vai aumentando, onde está 100%, agora fixou nos 500 pixels, beleza? Vamos deixar assim. Deixa eu aumentar aqui para ficar melhor de vocês poderem ver. Beleza, vamos deixar assim. Da mesma forma que a gente fez lá no nosso header, a gente vai colocar aqui um Justify Content Space Between, beleza? Para o input ficar de um lado e o botão ficar lá no final. Beleza, e agora a gente só precisa colocar aqui um Box Shadow para ficar bonitinho. 0 pixel no X, 1 pixel no Y, vai colocar o tamanho da sombra e eu vou colocar um RGBA, que vai ser preto, no caso 0, 0, 0, e no alfa aqui a gente vai colocar 0.1, beleza? Vai ser uma sombrinha bem sutil, vai ficar aqui embaixo, beleza? Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas quando vocês fizerem vocês vão perceber a diferença, fica bem mais interessante. Show de bola! Vamos estilizar aqui então o nosso input, beleza? Então aqui no nosso search bar, a gente já tem a class search input. Então vou copiar ela aqui e aí a gente vai estilizar ela aqui. Primeiro eu vou pôr um padding nesse input, padding de 13 pixels. Eu vou colocar um flex grow igual a 1, ou seja, ele vai crescer e ocupar todo o espaço disponível que tem no container flex, beleza? Inclusive, estava pensando em fazer um vídeo para falar mais sobre o display flex, o display grid, a gente ver alguns detalhes, ver alguma diferença, ver com mais detalhes, né, mais a fundo essas propriedades aqui. Então, o que vocês acham da gente fazer uma aulinha sobre display flex e display grid? Colocar aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Então, vou salvar isso daqui. Beleza, ele cresceu e ocupou todo o container agora. Eu não quero essas bordas, então a gente pode pôr aqui um border none, show de bola. E olha só, quando eu clico nele, ele fica com essa borda, né? Então a gente não precisa disso também. Então vamos colocar aqui um outline none também. Salvei. Agora quando a gente clica não aparece mais. Vamos mudar também aqui o font size para 0.8 rem, beleza? Salvei. E aqui o font weight a gente vai pôr de 500. Vamos deixar assim por enquanto e agora a gente vai dar uma estilizada aqui no nosso botão, beleza? Vamos vir aqui e vamos pegar a nossa class search button. Show de bola, vamos utilizar aqui um background none, não vai ter nenhum background, beleza? Vai ficar assim. Vamos tirar essas bordas também, então border none. Beleza, vamos definir aqui um tamanho para font size de 1 rem, vai ficar assim, aumentar um pouquinho a lupa. O display vai ser flex também. Vamos alinhar tudo, então align item center, justify content center também. E aqui a gente pode mudar a cor. Qualquer cor que a gente coloca aqui vai refletir na cor do nosso ícone. Então se eu botar um red, essa lupa vai ficar red. Então vou colocar aqui um hashtag 333, beleza? Um cinzazinho bem escuro. Beleza, a gente pode voltar aqui no nosso input e colocar uma borda no lado direito, um border right, de 1 pixel sólido em hashtag DDD. Beleza? Um cinzazinho um pouco mais escuro que o branco. Olha só, ficou um cortezinho aqui. E aí, para separar aqui o nosso input, que ele vem até aqui do nosso botão, a gente pode vir aqui no nosso search bar e dar um gap de 13 pixels. Beleza? Ele vai criar um espaçamento aqui entre o botão e o nosso input. E aqui, para ficar um espaço do lado direito também do nosso botão, a gente pode vir aqui no nosso search bar, que é o nosso formulário, e colocar um padding right. E aí a gente pode pôr 13 pixels também. Aí vai ficar 13 aqui e 13 desse lado. Olha só, ficou perfeito aqui então a nossa search bar. Beleza, pessoal? Então a gente finalizou aqui o estilo da nossa search bar. A gente pode começar a trabalhar um pouquinho com estados. Vamos definir um estado para o nosso search bar. Porque tudo que a gente digitar aqui, a gente vai ter que salvar isso daqui em um estado desse componente para depois a gente poder pegar esse valor aqui e fazer uma pesquisa, tá? Fazer uma requisição a uma API com o valor que a gente digitar aqui. Então a gente pode vir aqui no nosso search bar, como a gente vai utilizar estado, a gente já importa aqui do React também um hook chamado useState, beleza? Salvei aqui, ele vai reclamar porque a gente importou, mas não está usando. E aqui o useState funciona da seguinte maneira. A gente vem aqui dentro do nosso componente, né, dentro da nossa função, a gente vai definir aqui uma constante, por exemplo, e aí vai vir alguma coisa aqui de dentro do useState. Show de bola. Essa função aqui, né, porque os hooks não são nada mais que funções, então esse hook aqui pode receber um parâmetro default, beleza? Que seria um valor inicial do nosso estado. Como a gente vai estar trabalhando com um texto, né, simplesmente um texto que a gente vai digitar no nosso input, a gente pode iniciar o valor, né, iniciar esse estado desse componente como uma string vazia, beleza?
Vamos deixar assim. E aqui a gente vai recuperar duas variáveis, variável A e a variável B. Aqui a gente pode definir o nome que a gente quiser, beleza? Nesse caso, eu vou chamar aqui primeiro o nome da variável, que é a variável que a gente vai armazenar o valor, né? A gente vai armazenar o estado, então eu vou chamar de search value, beleza? E aqui é uma convenção de que a gente utilize o mesmo nome para essa segunda, acrescido aqui no começo do set, search value, beleza? Porque esse daqui é o valor do nosso estado e esse daqui é a função que a gente vai utilizar para atualizar esse nosso valor aqui. Eu vou salvar aqui, o Excelente vai continuar reclamando e a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar esse valor aqui, ó, para ser mostrado na tela para a gente, beleza? Então aqui a gente não pode simplesmente fazer isso daqui, porque se a gente salva, eu vou atualizar aqui e vou fechar isso daqui, vocês podem ver que aqui entre, né, o botão de nosso input veio isso daqui, né? E eu quero, na verdade, não quero que eles mostrem esse nome aqui, eu quero que mostre o valor que está lá no estado. Então a gente pode fazer o seguinte, abrir aqui chaves para a gente colocar um código JavaScript e aí sim a gente consegue passar uma variável. Vou salvar. Bom, aqui ele está reclamando ali que a gente não está utilizando essa função, mas eu vou fechar aqui por enquanto e aqui sumiu, beleza? E aqui, se eu colocar um valor inicial, por exemplo, manual do dev, esse estado aqui vai iniciar com esse valor, beleza? Então, se eu salvo aqui, vai reclamar de novo, vou atualizar. Quando eu fecho aqui, vocês conseguem ver que essa variável já iniciou com esse valor aqui, beleza? Eu vou deixar aqui sem nada. E agora a gente vai fazer o seguinte, essa função atualiza esse estado, beleza? Então, a gente vai pegar essa função aqui e vai utilizar dentro do nosso input. A gente vai criar um evento chamado onChange e nesse evento a gente vai fazer o seguinte, a gente vai passar uma funçãozinha aqui e nessa função a gente vai recuperar o evento e aqui a gente vai passar o nosso set search value. E aqui a gente precisa passar algum valor para essa função, para ela salvar esse valor dentro do nosso estado, beleza? O que a gente vai passar? A gente vai passar o que a gente estiver digitando no nosso input. Então, do evento, a gente consegue recuperar aqui o target, beleza? Que no caso seria o elemento que está disparando esse evento, no caso o nosso próprio input. E aqui então a gente consegue pegar, passar para essa função que atualiza o estado, o target.value. Então ele vai pegar o valor do target, no caso o valor que a gente está digitando no nosso input e salvar dentro desse estado aqui, beleza? Se eu salvo agora, olha só, o nosso estado começou com string vazio, por isso que não mostra nada aqui, mas à medida que eu for digitando agora, vocês percebam, à medida que a gente vai digitando, ele vai salvando esse valor dentro do nosso estado e aqui a gente consegue mostrar esse valor na tela. E aqui no React, sempre que um estado muda, esse componente é renderizado novamente. É por isso que a gente consegue ver aqui acontecendo em tempo real, né? Sempre que a gente digita, já vai atualizando a tela para a gente, beleza? Bem interessante aqui. Agora, pessoal, existe um conceito chamado de componente controlado no React, né? Então, quem vai controlar o valor desse input aqui não vai mais ser ele, tá? Não vai ser o elemento HTML. Quem vai controlar o valor dele vai ser o React, beleza? O estado do React. Então, é interessante que a gente coloque aqui, por exemplo, que o valor desse input vai ser agora o estado que a gente está manipulando, beleza? E aqui não vai mudar absolutamente nada. A princípio, a gente não vai conseguir ver nenhuma diferença, mas agora, olha só, continua funcionando normalmente, mas agora quem está controlando o valor desse input não é mais o HTML, quem está controlando o valor desse input agora é aqui o React, beleza? Show de bola, é isso, eu vou tirar isso daqui, a gente não precisa. E agora eu queria mostrar para vocês uma extensãozinha bem interessante, que é essa daqui, ó, React Developer Tools, beleza? Instalar aí no Google Chrome, que a gente vai poder visualizar melhor aqui a árvore, né, de componentes, a gente pode poder visualizar melhor os nossos estados, beleza? Olha só, então eu posso clicar aqui no F12 para abrir as ferramentas de desenvolvimento e aqui do lado, claro, depois de você já ter, olha só, percebam que aqui no console ele inclusive trouxe um warning aqui relacionado àquilo que eu falei, né, sobre um componente tá mudando, né, um input não controlado, que ele traz um warning aqui relacionado, se você perceber, ele trouxe aqui no console um warning relacionado a componente controlado, não controlado, ele fala aqui que está acontecendo alguma coisa, está mudando, o componente está mudando. Então a gente precisa decidir se a gente vai utilizar um componente controlado ou não controlado, beleza? Um elemento input. A gente já resolveu isso, né? Se eu atualizar aqui, esse warning deve sumir.
Beleza? Show de bola. Enfim, agora a gente pode vir aqui na setinha. Depois de ter instalado a extensão do React Developer Tools, a gente vai ter essa opçãozinha aqui de componentes, beleza? Se eu clico nela aqui, a gente pode ver aqui uma árvore com todos os componentes que estão na nossa tela, né? Então a gente tem o nosso componente app, dentro do app a gente tem o header, dentro do header tem o search bar, dentro do search bar a gente tem o nosso ícone, né, que no caso é outro componente. Então a gente pode clicar aqui no nosso search bar e aqui embaixo a gente vai conseguir ver algumas propriedades, né? No caso a gente tem as props, que não tem nenhuma por enquanto. Aqui a gente tem um estado, né? Aqui na parte de hooks a gente tem um estado aqui. Beleza? Aqui a gente consegue visualizar melhor, caso a gente precise, o que está acontecendo com os estados do nosso componente, né? De repente, quando a gente tiver um componente com vários estados, a gente pode estar consultando aqui. Então, tudo que eu faço aqui atualizando o estado é refletido aqui e a gente consegue acompanhar também, beleza? Se eu fecho, ele tira aqui também. Show de bola. Deixa eu voltar aqui o zoom, fechar aqui e aqui, show de bola, pessoal. O que a gente pode fazer aqui agora é estilizar, né, na verdade, criar o elemento do botão do carrinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui a nossa search bar, por hora a gente já finalizou com ela, o search bar e o CSS dela também. Vamos fechar aqui o nosso header, vamos criar aqui então, na nossa pasta de componentes, um novo componente, beleza? Vou criar aqui uma nova pasta e eu vou chamar de Cart Button, que vai ser o botão do carrinho, beleza? Então vou clicar com o botão direito, criar um novo arquivo chamado cartbutton.jsx, copiar esse nome para a gente já criar o nosso cartbutton.css também. Beleza, show de bola. Eu vou usar o snippet lá para importar o React, beleza? E vou criar um novo componente funcional aqui chamado cartButton. E aqui no return eu vou apenas retornar um botão. O tipo desse botão vai ser um button mesmo. E vou colocar uma classe aqui para a gente poder estilizar. Vou chamar de cart _button, beleza? Aqui dentro do nosso botão a gente vai colocar o ícone do carrinho, beleza? Então a gente pode vir aqui no React Icons, pesquisar de novo por um ícone do carrinho. Vou colocar aqui cart, por exemplo. E aqui o íconezinho que eu utilizei foi esse daqui, esse primeiro mesmo, tá? Aí vocês ficam à vontade aí para escolher quais outros vocês preferirem. Beleza? Deixa eu voltar aqui então. E aqui eu vou colocar o nosso ícone, tá? Como componente. E aqui, claro, a gente precisa importar. Então, import, né? Importar esse componente aqui de React Icons barra as duas primeirinhas letras AI, beleza? Salvei. Agora sim não tem mais nenhum erro. Agora a gente só precisa importar esse componente aqui lá no nosso header, beleza? Então vamos tirar esse botão aqui, beleza? Ficou sem nenhum botão ali. E aí no lugar desse botão a gente vai colocar o nosso Cart Button. E quando a gente salva, beleza, tá lá, apareceu aqui. Show demais, vamos dar uma estilizada nele então. Vamos aqui no nosso Cart Button e vamos importar o CSS dele, beleza? Então import .cartbutton.css. Show de bola, agora a gente vai lá no nosso CSS, criar aqui alguns estilos para o nosso botão do carrinho. Vamos pegar a nossa classe que a gente definiu, cart _button. E aqui vamos definir um font size de 1.5 rem, beleza? Vai ficar um pouquinho maior. O display também vai ser flex. Vamos alinhar tudo, então align item center, justify content center também. Vamos pôr um padding de 5 pixels nesse botãozinho do carrinho. A gente não precisa dessas bordas, então border none. Também não vai ter background none. Cursor pointer, né, para ficar dedinho do mouse aqui. Na verdade não é background color aqui, tá? É somente o background. E aí ele vai ficar sem background, beleza. Vamos pôr aqui um position relative, beleza? E agora para a gente separar um pouquinho o botão do carrinho aqui da nossa search bar, vamos pôr um margin left de 20 pixels. Beleza, show de bola. E agora a gente pode colocar aqui uma cor, né, também. Vamos pôr a mesma cor que a gente utilizou na nossa lupa, né, um hashtag 333. E aqui, pessoal, agora a gente pode criar aqui o nosso elemento, que vai ser o status do nosso carrinho, né? Lembra a bolinha vermelha, que vai ter o númerozinho de itens que vai ter no carrinho? Então a gente já pode criar isso daqui também. Vamos aqui no nosso Cart Button, e aqui dentro do nosso botão mesmo, vamos criar um spam. Vamos pôr uma classe nesse spam chamada Cart Status. E só isso, vamos colocar um número aqui primeiro para a gente poder visualizar isso daí, beleza? Tá lá, olha só. Vamos copiar isso daqui, essa classe, e vamos dar uma estilizada nela aqui. Tá, primeiro vai ter um background red, né? Então vamos pôr aqui o background red. Vai ser uma bolinha perfeita, né? Um círculo perfeito. Então a gente precisa deixar as dimensões iguais aqui. Então vou colocar um width de 15 pixels e um height de 15 pixels também. Show de bola. E agora ele vai ter um position absolute.
Por isso a gente precisava do position relative aqui, para o nosso elementozinho aqui respeitar as delimitações do botão. Beleza? Então vamos passar aqui um top 0 e um left 0. Ele vai ficar aqui em cima e na esquerda. Beleza? A cor vai ser white, a cor do texto. Font size a gente vai definir como 11 pixels, tá? Pode ser fixo mesmo, vai ser pequenininho assim. O font weight a gente vai dar um pouquinho mais de peso, vamos colocar uns 600. Vai ficar assim, bem legal. E claro, um border radius de 15 pixels para a gente deixar a bolinha show de bola. Agora a gente pode dar um display flex aqui. É só, o texto vai deslocar e agora a gente alinha tudo, beleza? Então align item center, justify content center. E aí vai ficar alinhadinho, certinho. Show de bola, pessoal, é isso daí. E a gente já finalizou praticamente tudo aqui da nossa header, né? Já estilizou todos os elementos que vai ter aí na nossa header. Depois a gente vai então adicionar algumas funcionalidades aqui, algumas ações, né? Como buscar produtos e clicar aqui, abrir o carrinho, fechar. E esse númerozinho aqui também ficar dinâmico, beleza? Esse vídeo já está bem longo, então eu vou parar ele por aqui. E nos próximos a gente vai continuar e começar a criar os cards dos nossos produtos, beleza? Espero que vocês estejam gostando aí do nosso projeto e eu espero muito ver vocês nas próximas. Valeu!